Meu namorado me chamou de feia em frente aos amigos deles, me largou e ainda me fez pagar a conta do restaurante. Quando ele se levantou, ainda disse em voz alta que eu deveria agradecer por ele namorar comigo. Se alguém me perguntasse há algumas semanas, eu diria que meu relacionamento com Gustavo era estável e promissor. Estávamos juntos há 2 anos, conhecíamos as famílias um do outro e já falávamos sobre morar juntos. Nossas rotinas estavam entrelaçadas, desde o café da manhã aos domingos até as noites de filme no meio da semana. Ele sabia meus pedidos favoritos no restaurante, e eu conhecia seu jeito de organizar a gaveta de meias. Para qualquer observador de fora, parecíamos o casal perfeito. Mas havia pequenos detalhes que eu insistia em ignorar. Gustavo sempre teve uma tendência a fazer comentários sinceros, como ele dizia. Às vezes, elogiava meu cabelo apenas para depois sugerir um corte diferente que combinaria mais com meu rosto. Outras vezes, mencionava que eu deveria escolher melhor minhas roupas porque certas cores não me favoreciam. Eram críticas disfarçadas de conselhos, mas na época, eu não enxergava assim. Eu só queria agradá-lo. O problema é que esses comentários nunca vinham acompanhados de um elogio genuíno. Se eu me arrumava para sair, ele raramente dizia algo positivo antes de apontar algo que eu poderia melhorar. No começo, achei que era só o jeito dele, um pouco mais direto e exigente. Mas, com o tempo, comecei a notar que aquilo afetava minha autoconfiança. Eu me pegava experimentando 5 roupas antes de um encontro, tentando adivinhar qual ele menos criticaria. Mesmo com essas pequenas inseguranças crescendo dentro de mim, eu ainda acreditava no nosso relacionamento. Gustavo era carismático e, na frente dos outros, se mostrava um namorado exemplar. Me fazia rir, sabia exatamente o que dizer quando eu estava triste e sempre insistia que nosso futuro juntos seria incrível. Eu queria acreditar que essas qualidades superavam os momentos em que ele me fazia sentir pequena. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ele só quisesse o melhor para mim. Afinal, ninguém é perfeito, certo? Eu mesma tinha meus defeitos, e ele também lidava com eles sem reclamar. Era isso que eu dizia para mim mesma todas as vezes que algo me incomodava. Relacionamentos exigem paciência e compreensão, e eu estava disposta a oferecer isso a ele. Eu só não percebia que, no fundo, já estava sacrificando partes de mim para manter aquela relação de pé. Foi então que tudo começou a mudar. Um simples convite para um jantar de trabalho parecia uma oportunidade de me aproximar mais da vida dele. Mas, na verdade, esse jantar acabaria me mostrando algo que eu deveria ter enxergado há muito tempo. Quando Gustavo me convidou para um jantar com seus colegas de trabalho, fiquei surpresa. Ele sempre manteve sua vida profissional separada da nossa relação, então ver isso mudar me deixou animada. Quero que você conheça melhor as pessoas com quem trabalho, ele disse, com um sorriso. Fiquei tão feliz com a ideia de fazer parte desse lado da vida dele que não questionei nada. Na minha cabeça, isso só reforçava que nosso relacionamento estava indo na direção certa. Decidi que essa seria uma noite especial e queria estar impecável. Passei horas escolhendo a roupa certa, fiz cabelo e maquiagem com mais capricho que o normal. Até comprei um vestido novo, algo elegante, mas não exagerado. Queria impressionar, mas sem parecer forçada, afinal, era um evento de trabalho. Quando me olhei no espelho antes de sair, senti um orgulho genuíno do meu reflexo. O problema começou assim que encontrei Gustavo na frente do restaurante. Ele me olhou de cima a baixo e, em vez de um elogio, soltou um suspiro. "É essa roupa que você escolheu?", perguntou, com uma expressão de desgosto. Meu estômago revirou, mas tentei disfarçar o incômodo. Engoli em seco e dei um sorriso sem graça, esperando que fosse só um comentário passageiro. Mas não era. Quando entramos no restaurante e encontramos os colegas dele, Gustavo praticamente fingiu que eu não estava ali. Mal me apresentou, não segurou minha mão e agiu como se minha presença fosse um detalhe insignificante. Sentei ao lado dele, tentando me enturmar, mas logo percebi que havia algo errado. Ele estava diferente, como se estivesse representando um papel para aquelas pessoas. Um papel onde eu não parecia se encaixar muito bem. A noite mal tinha começado, e eu já me sentia deslocada. Enquanto os outros conversavam animadamente, eu tentava me inserir na conversa, mas era cortada ou ignorada. Gustavo não fazia nada para me incluir, e quando finalmente me dirigiu a palavra, foi para criticar algo no meu visual. "Acho que essa maquiagem está um pouco carregada, né?", comentou em tom de brincadeira, arrancando risos dos amigos. Senti meu rosto queimar, mas forcei um sorriso. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez Gustavo estivesse apenas nervoso por misturar os dois mundos. Mas no fundo, uma sensação desconfortável começava a crescer dentro de mim. Algo me dizia que essa noite não terminaria bem.
Tentei ignorar o comentário sobre minha maquiagem, mas a sensação de desconforto só aumentava. Gustavo estava completamente diferente do homem que eu conhecia. Ele monopolizava a conversa, contava histórias sobre o trabalho e ria com os amigos, sem ao menos olhar para mim. Quando tentei entrar no assunto, ele revirou os olhos e disse: "Amor, acho que isso está um pouco acima do seu nível." Alguns colegas riram, e eu senti meu estômago afundar. Não sabia onde enfiar a cara. Trabalho no varejo, e sempre me orgulhei da minha profissão, mas naquele momento me senti inferior. Gustavo continuou falando como se eu não estivesse ali, explicando negócios e fechamentos de contratos como se fossem a única coisa que importava. Um dos colegas perguntou o que eu fazia, e quando comecei a responder, Gustavo me cortou. "Ela trabalha em loja, mas pelo menos tem bom gosto para roupas, na maioria das vezes." Mais risadas. Aquela não era uma simples brincadeira. Ele estava me ridicularizando de propósito. Passei 2 anos ao lado desse homem e nunca o vi agir assim. O pior era que os amigos dele pareciam se divertir com a situação, como se isso fosse algo comum. Talvez fosse. Talvez eu só nunca tivesse visto esse lado dele porque sempre estivemos sozinhos. Naquele instante, percebi que eu não era apenas uma convidada ali. Eu era a piada da noite. Quando a conversa se desviou para como nos conhecemos, tentei recuperar um pouco da minha dignidade. Contei a história com carinho, relembrando os primeiros encontros e as longas conversas que nos fizeram apaixonar. Mas Gustavo riu e me interrompeu. Na verdade, fui eu que dei uma chance para ela. Eu podia estar com qualquer uma, mas resolvi ser legal. Meu peito apertou, e eu senti vontade de desaparecer. Eu queria acreditar que ele estava brincando, que era apenas um comentário infeliz. Mas sua expressão dizia o contrário. Ele parecia satisfeito consigo mesmo, como se tivesse acabado de marcar um ponto. Ninguém ali parecia perceber que eu estava envergonhada, mortificada, machucada. Nem mesmo ele. Foi nesse momento que a ficha começou a cair. O homem que estava ao meu lado naquela mesa não era o mesmo que eu pensei amar por 2 anos. Ou talvez sempre tivesse sido, e eu apenas me recusei a enxergar. Senti meu peito apertar e a garganta fechar. Precisava de 1 minuto longe daquela mesa. Murmurei algo sobre ir ao banheiro e saí apressada, tentando manter a compostura. Assim que fechei a porta atrás de mim, respirei fundo e peguei o celular. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava uma mensagem para Vanessa, minha melhor amiga. "Você estava certa sobre ele. Eu deveria ter te ouvido." Vanessa demorou poucos segundos para responder. "O que ele fez agora?" Apenas essa pergunta foi suficiente para confirmar o que eu já temia. Gustavo sempre foi assim. Eu só me recusava a aceitar. Ela já tinha me alertado sobre o ego dele, sobre como ele gostava de se sentir superior. Mas eu sempre defendi Gustavo, dizendo que ele tinha um lado bom, que só precisava de alguém que o entendesse. Mas agora, ali no banheiro, com os olhos marejados e a dignidade em pedaços, não restava mais desculpa alguma. Eu não precisava tentar mais, não precisava suportar mais. Gustavo me humilhou na frente de pessoas que eu nunca tinha visto antes. Riu de mim, reduziu meu trabalho, me fez sentir pequena. E o pior, não parecia se importar. Se ele fazia isso em público, o que mais ele já tinha feito que eu ignorei? Encostei na pia, encarei meu reflexo e senti raiva. Não de Gustavo, mas de mim mesma. Como pude permitir isso por tanto tempo? Como não vi os sinais? Os comentários sinceros, as pequenas críticas, a forma como minha autoestima foi se desgastando sem que eu percebesse. Tudo estava ali, sempre esteve. Só precisei de um jantar desastroso para finalmente entender. Vanessa mandou outra mensagem: "Se precisar, te busco agora." Meu coração apertou, mas respondi: "Ainda não. Quero ver até onde isso vai." Porque, pela primeira vez em 2 anos, eu não estava com medo de perder Gustavo. Eu estava esperando a hora certa para me livrar dele. Respirei fundo, sequei os olhos e me preparei para voltar. Algo dentro de mim tinha mudado, e eu sabia que nada mais seria como antes. Voltei para a mesa com a cabeça erguida, mas por dentro eu já não era mais a mesma. O que antes era insegurança agora se transformava em clareza. Eu não queria mais impressioná-lo, não queria mais sua aprovação. Mas Gustavo, claro, não percebeu nada. Quando me sentei, ele lançou um olhar entediado e perguntou, se olhou no espelho e decidiu que não dava para melhorar. Os amigos riram de novo. Dessa vez, eu não senti vergonha. Senti nojo. O garçom trouxe a conta, e Gustavo nem hesitou antes de empurrá-la na minha direção. "Essa é sua parte, amor", disse, como se fosse óbvio.
Meu estômago revirou, não de tristeza, mas de revolta. Depois de tudo, ele ainda teve a audácia de me fazer pagar por uma noite que só serviu para me humilhar. Respirei fundo e peguei a conta, mas sem dizer uma palavra. Ele queria uma reação, queria que eu implorasse, discutisse, chorasse. Mas eu não lhe daria esse prazer. Foi então que veio o golpe final. Enquanto se levantava, Gustavo fez questão de me lançar um último insulto. A verdade é que você sempre foi feia, mas eu tentei relevar. Pelo menos agora posso seguir em frente sem carregar esse peso. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa, mas ninguém disse nada. Eles só esperavam para ver minha reação, como se eu fosse um espetáculo. Mas, para surpresa de todos, eu apenas sorri. Porque, naquele momento, percebi que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. Não precisava gritar ou jogar um copo de vinho na cara dele, por mais tentador que fosse. Apenas deixei que ele se afundasse no próprio veneno. Obrigada por me libertar, respondi, calmamente, enquanto assinava a conta. Gustavo pareceu confuso por um segundo, mas logo deu de ombros e saiu, satisfeito com sua performance. O garçom voltou e perguntou se eu queria dividir a conta com alguém, já que Gustavo me deixou com um valor absurdo para pagar sozinha. Antes que eu pudesse responder, uma das mulheres da mesa, que até então ria das piadas dele, pegou a conta e disse: "Eu pago." Acho que essa é a única coisa decente a se fazer depois do que acabamos de testemunhar. Pela primeira vez naquela noite, senti que alguém ali tinha um pingo de empatia. Paguei apenas minha parte e saí do restaurante com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu respirava livremente. Gustavo se foi, e com ele, o peso que eu carregava sem perceber. No dia seguinte, acordei com 13 chamadas perdidas de Gustavo. Olhei para o celular, meio incrédula, e logo depois vieram as mensagens. Primeiro, um pedido de desculpas frio. Depois, um tom mais agressivo, dizendo que eu estava sendo infantil por não responder. E, por fim, um apelo patético: "Podemos conversar?" Acho que exagerei um pouco. Ri sozinha. Era óbvio que ele não sentia remorso, só não gostava de perder o controle. Mas eu não era mais a garota que precisava da validação dele. Deletei as mensagens sem nem me dar ao trabalho de responder. Fui tomar um café, coloquei minha música favorita para tocar e, pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Algo dentro de mim mudou naquela noite. O peso da insegurança e do medo de desagradar Gustavo se desfez. Eu não estava perdendo nada. Eu estava me libertando. Vanessa veio me visitar e, ao me ver sorrindo, balançou a cabeça. Eu sabia que esse dia ia chegar. Só não sabia que ia ser tão espetacular. Rimos juntas enquanto eu contava os detalhes do jantar. Cada humilhação que antes me machucava agora parecia ridícula. O fato de Gustavo ter me deixado para pagar a conta já estava se tornando uma piada interna entre nós. Eu achava que ficaria destruída depois de um término desses, mas, ao contrário, eu me sentia leve. Dias depois, ouvi rumores de que Gustavo tinha tentado flertar com uma colega do trabalho, uma das que riu de mim naquela noite. Mas, aparentemente, ela não achou tanta graça quando viu que ele tratava as mulheres como lixo. Ele foi rejeitado publicamente, e o grupo que antes o aplaudia agora começava a enxergar quem ele realmente era. Não precisei fazer nada. O próprio comportamento dele cuidou disso por mim. E assim, segui minha vida. Sem olhar para trás, sem arrependimentos. O que parecia um pesadelo naquela noite acabou se tornando o melhor presente que Gustavo poderia ter me dado. Percebi que nunca precisei da aprovação dele. Eu só precisava me lembrar de quem eu era antes de permitir que ele apagasse minha luz. Então, se existe alguma moral para essa história, é essa: às vezes, o maior livramento da sua vida vem disfarçado de uma noite desastrosa e de um namorado que te faz pagar a conta.